Graças e paz, Senhor Jesus. Eu quero deixar aí o meu agradecimento pelo convite, agradecer à Embaixada do Reino Churchill e ao apóstolo Fabrício pelo esse convite. Eu sou o pastor Cadu Alves, estarei ministrando hoje no coração de vocês uma palavra sobre depressão e ansiedade. E eu gostaria de deixar você bem ligadinho nisso, porque esse momento é um momento muito particular. É um momento que está envolvendo muito dessas emoções extremistas. E eu fiz um estudo e gostaria que você que está aqui ligado conosco, que está vendo essa live, esse vídeo, entendesse que nem tudo é diabo. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu sou da Igreja Batista Nacional da Paz, estou em formação em psicologia, o último período, já trabalho há algum tempo, terapeuta familiar, pós-graduado, e eu queria falar um pouco mais sobre isso. A depressão é uma doença crônica, é uma doença que está ceifando algumas vidas, neutralizando outras, e eu gostaria que você ficasse bem ligado para que você entenda que há recursos para se combater a depressão. Você vai orar, sim, você vai orar, você vai se derramar na presença de Deus, mas é necessário acompanhar por um especialista próprio para te ajudar em terapia, talvez uma psiquiatria. Mas isso não quer dizer que você é louco, ou doido, ou maluco. Você é uma pessoa especial de Deus. Apenas o mundo está te oferecendo muitas coisas que estão destruindo a nossa capacidade de viver em harmonia. Eu estava pensando, e como eu estou ministrando agora, nesse momento, eu fui ao Salmo 50, versículo 15, que diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu quero começar esse bate-papo nosso aqui falando de ansiedade. Nos nossos tempos mais antigos, as pessoas não tendo informação da internet, de toda a parafernália que a gente tem, que bem usada, nos trazem conforto, conhecimento e crescimento, mas por outro lado também elas tendem a nos fazer muito ansiosos. As pessoas de hoje estão ansiosas demais, elas não estão preparadas para a carga de conhecimento que está chegando até ela. O nosso cérebro, ele trabalha num sistema de poupar energia. E a gente está sobrecarregando ele com tanto conhecimento, com vontade de ser o primeiro, vontade de estar dentro da vibe que estão colocando para nós. A gente precisa relaxar, a gente precisa ser um crente, uma pessoa que tem equilíbrio. A gente não precisa ter todo o conhecimento, a gente precisa ter a manifestação do Espírito dentro de nós, e esse Espírito vai nos guiar. O conhecimento é bom, sim, é ótimo, é maravilhoso, mas o nosso caminhar deve ser de equilíbrio. Somos filhos de Deus, estamos em equilíbrio. E toda vez que o nosso campo de trabalho começa a nos sobrecarregar, nós desequilibramos. E isso nos traz estresse, depressão, e vão se surgindo as doenças que são polemizadas nesse século. Eu queria compartilhar com vocês que você nasceu sem essas características. Nós fomos treinados para sermos sobrecarregados durante esses anos, essas décadas passadas, e isso fez mal a nós. Eu trabalho numa abordagem chamada Gestalt, que entende que o homem, por si próprio,
ele vem num conceito de se autorregular, de se auto-entender e de se ressignificar. E essa abordagem, ela trabalha muito com a relação terapêutica e a posição daqueles que estão do outro lado, e eu não chamo de cliente nem de paciente, porque o paciente é aquele que só ouve, o cliente é aquele que vai me dar dinheiro, mas eu chamo ele de coterapeuta, porque nós estamos embrulhados juntos e amarrados, e crescemos juntos nessa relação terapêutica para que controlemos essas ansiedades, esses transtornos desse século. Eu queria compartilhar e falar para você que a mente é algo surreal e a gente precisa estar preparado. E a palavra de Deus, e esse foi o meu grande confronto dentro da faculdade, ela é um ensinamento maravilhoso. Ela vai nos regulando, ela vai nos dando direção. A palavra de Deus diz: basta a cada dia o seu mal. Mas nós estamos vivendo, não hoje, já estamos querendo viver daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. E veio a pandemia, e a pandemia nos trouxe algo inédito. Ficamos dentro de casa, apavorados, ligamos a televisão, vimos os anúncios das mortes, e isso foi trazendo um peso para nossas vidas. Na realidade, nós deveríamos desligar a televisão e buscar cada dia mais a Deus. E isso ia nos dar, com a palavra de Deus, um crescimento e um entendimento e paz dentro de nós. Sabe, a ansiedade é algo que acaba com você. Nós temos ansiedade para chegar aos nossos sonhos, nós temos ansiedade dentro da igreja de chegar aos cargos, muitas vezes. Nós temos ansiedade de nos colocarmos, não deixarmos Deus nos colocar. Nós temos ansiedade para receber a resposta de Deus no nosso momento, mas no momento de Deus a gente não sabe mais esperar. Nosso Deus não é um Deus de fast food. Ele é um Deus que tem um tempo determinado. E esse tempo é agora. Ele está querendo te abençoar, Ele está querendo regular, Ele está querendo te equilibrar. Tudo isso que veio aí, está ocorrendo nesse momento, é para que a gente tenha uma consciência que tudo em nossas vidas está no controle daquele que é o nosso Pai. E se Ele é nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Então, acalme teu coração. Eu quero compartilhar com vocês algumas palavras de ansiedade que eu separei em alguns estudos e gostei muito. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: não andeis ansiosos. Paulo falando ao pessoal de Filipos, não andeis ansiosos. Parece que é para hoje, é para agora, para esse momento. Nós estamos andando ansiosos demais. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu começo com essa apenas para transcorrer e perguntar a você: por que você está ansioso? Por que você está ansioso por causa de alguns quilinhos a mais? Por que você está ansioso porque os seus cabelos estão ficando brancos? Por que você está ansioso porque a sua pele está enrugando? Por que você está ansioso? O seu coração está aflito por essas coisas. O seu modelo não é o modelo do mundo. O seu modelo é o modelo de Deus. Você foi feito à imagem e criação do Pai. E quando Paulo fala isso,
Ele nos reporta, ele nos leva a pensar que as coisas maravilhosas estão na sua palavra. E mostra na sua palavra que se a gente tiver a palavra dentro de nós, nós teremos paz, teremos alegria, teremos sorriso, teremos gozo para passar por essa pandemia. E nós temos isso dentro de nós. Eu também gostaria de compartilhar com você que lá no Salmo 94, versículo 19, diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram. Sabe, a gente está invertendo isso, a gente está ficando atribulado, a gente está ficando tendencioso, a gente está querendo resolver as coisas de uma maneira lógica. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Deixa eu falar algo para você. Você foi a criação de Deus, a obra-prima do Senhor. E quando você começa a entender isso, você começa a refletir sobre isso, você entende que a sua vida está nas mãos deles. E que no tempo certo Ele vai te abençoar, no tempo certo Ele vai cumprir as promessas que Ele tem feito. Quem tem promessa aí, dá um glória a Deus. Você tem promessa. E você quer inverter muitas vezes que sem sentir isso. Você quer apressar. Certa vez, lá na convenção onde eu sirvo, um pastor me perguntou assim: quantos membros tem a sua igreja? Eu olhei para ele e falei para ele assim: meu amado, estou com 20 membros na minha igreja. E ele ficou olhando: poxa, a sua igreja não é próspera? E eu virei para ele e falei assim: a minha igreja é muito próspera. Os 20 membros vão para o céu. O que adianta eu ter 1.000, 2.000 membros, eles não entenderem da paternidade de Deus na sua vida? Eles andam conforme a palavra de Deus. Nós estamos lutando muito para ter números, para ter resultados, para terem várias coisas. Mas lá em Atos 2 diz o seguinte: quem acrescenta ou tira é o Senhor das nossas vidas. No tempo certo vai se cumprir a promessa de Deus. Muitos são os cuidados dentro de mim, se multiplicam, e as tuas consolações me alegram. Você tem sido cuidado, você tem sido guardado pela mão do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34, diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque o gentio é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, 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 pois primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez Paulo dizendo, Evangelho de Mateus dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Para um pouquinho e pensa sobre isso, reflete sobre isso. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34. Está ansioso? Leia a palavra. Está ansioso? Pense sobre isso. O Evangelho de São Mateus começa a destilar sobre nós palavra poderosa, que vai nos guardar de toda essa ansiedade que o mundo nos coloca nas nossas vidas. Você nasceu para ser filho de Deus, não nasceu para ser um super-herói. Onde você chega, a luz chega, onde você chega, a provisão chega, onde você chega, a cura chega, onde você chega, a palavra de sabedoria chega, onde você chega, a manifestação do Senhor chega. Aliás, você é sacerdote, você é embaixador, onde você chega, o reino de Deus chega. Para um pouquinho e pensa sobre isso. Você está muito inquieto: o que eu vou comer? O arroz está 40 quilos, R$40, R$50. Irmãos, para com isso. Deus vai cuidar de você, e com certeza Ele vai cuidar. O óleo está 8, está 9, está 10. Irmão, nada disso vai te afetar.
Você tem um Pai que supre todas as suas necessidades. Pastor, e se não suprir, o irmão do lado vai suprir. Alguma providência de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu entendo isso, que você está ansioso, está desesperado. Mas eu quero dizer também que lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa noite que eu estou aqui gravando isso, eu quero dizer para você, você está vivendo uma vida ansiosa, pesada, sem controle de nada, você está sobrecarregado. Ei, para um pouquinho, pensa. Agora a palavra chegou sobre a sua vida, a cura chegou sobre a sua vida. Então restabeleça novas normas, novas regras, novos comportamentos. Deus tem algo super especial para você. Então, se você entende que a palavra é a verdade na tua vida e você anda na verdade, você não precisa estar sobrecarregado. Irmão, a maioria de nós estamos vivendo transtornos desta época. Estamos sendo como máquinas. Máquinas trabalham, precisam de manutenção e precisam descansar. Você não é uma máquina. Por isso que muitos estão infartando, muitos estão tendo síndrome do pânico, muitos estão tendo outros transtornos, porque estão vivendo fora da palavra, fora do entende, pastor, o senhor não entende, eu preciso de dinheiro. Você precisa especialmente de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que o reino, e se você é embaixador, e eu nunca vi um embaixador passar necessidade na face da terra, um embaixador natural, ele vive uma vida abaixo do presidente como o cara. Então você é isso no reino de Deus. Ele está cuidando de você. Eu quero te deixar mais alguns versículos. O Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que maravilha! E você todo ansioso, querendo correr, querendo avançar, isso é maravilhoso, mas precisa ter o equilíbrio. Tem muita gente metendo a mão pelos pés aí, complicando a sua vida, porque eles estão ansiosos demais, querendo conquistar coisas que ainda não chegou a época. Sabe que tem um projeto de Deus, e esse projeto é todo organizadinho, tem início, meio e fim, e você vai cumprir essa carreira com certeza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Seu socorro vem do Senhor com certeza. Lá em Mateus, continuando o Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 26 a 28, o sermão dizendo: observais as aves do céu, não semeiam, não tem carteira assinada, não tem patrão, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis mais vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiários? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. A palavra está dando resposta para você. Ah, pastor, eu não posso vir com a mesma roupa no próximo domingo. Irmão, para com isso. Eu quero dar uma palavra para você que pensa que
O seu exterior é mais importante que o seu interior. O reino de Deus não está vendo o seu exterior. O seu exterior está relacionado com o seu interior, com a formosura do seu coração e daquilo que propõe o seu coração. A sua alegria não vem das músicas, não vem das danças, mas vem da palavra de Deus. Quando essa palavra entra, ela gera fé em você, ela transforma você, ela modifica você, ela leva você a outro nível que você nunca imaginou. E aí você começa a viver algo do sobrenatural de Deus. Deus vê você não por fora, mas por dentro. Lá no Salmo 23, versículo 34, versículo 4, diz assim: buscai o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo bacana, né? Lá no Salmo 23, versículo 4, Salmo poderoso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia! Para que essa ansiedade? Para que esse desejo? Irmão, a gente está vivendo muito dentro da igreja, nos contextos da igreja, querendo fazer referência a homem. Nós referenciamos e temos glorificar o nome daquele que é Senhor da nossa vida. Lá no céu, seu nome está escrito. E você e eu precisamos entender isso. A gente está muito ansioso muitas vezes porque a gente quer ser a maior igreja, a melhor igreja. Nós já somos a melhor igreja, a maior igreja, porque você foi comprado por um alto preço, você tem valor, você é acima de todas as coisas. Alguém morreu por você, derramou o único filho que Deus tinha, foi enviado a teu favor. Então, por que essa ansiedade, por que essa pressa? Temos que avançar, já estamos avançando, o Evangelho vai avançar demais. Nessa década de 2020 a 2030, o Evangelho vai se multiplicar na face da terra. Milhares e milhões de pessoas se converterão ao nome do Senhor, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Eu quero também dizer em Isaías 41, versículo 10, não temas. E sabe que existe 365 não temas na Bíblia? Um para cada dia. Pastor, e 366 não tem? O 366 é aquele que você vai falar: não temas, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Pastor, então eu vou para a academia, eu vou ficar forte. Você já é forte, irmão. Irmão, pode ir para a academia, pode fazer culto ao seu corpo, mas entenda o seguinte: isso não vai chamar a atenção de Deus. Pode fazer pela questão da medicina, para a questão de cuidado, mas entenda, se você faz isso com uma intenção que não é para glorificar o nome do Senhor, você precisa repensar nisso. Deus está falando com você nessa noite, nesse momento, está mexendo com você, está tocando em algumas estruturas, mas isso é a palavra de Deus. Lá em Provérbios, e aí vem o Salmo, Provérbios, a sabedoria de Deus, diz assim, Provérbios 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Qual é a boa palavra? A palavra de Deus. A palavra que te sustenta, te alimenta, te ergue. Então essa palavra vai mexer com você, vai te alegrar. É uma palavra liberada nesta noite, é profético para a tua vida. Sabe, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos faz errar. Aquele que é justo, ele sabe o caminho que ele deve andar, ele entende qual é o Deus que ele serve, ele guarda o seu coração, ele sustenta
debaixo da destra do Senhor. Ele nunca vai errar o caminho, porque ele conhece aquele que é o Senhor do seu caminho. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Forte isso, né? Mas é assim que a gente vê as pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas já estão vivendo um futuro que ainda nem começou, já estão sofrendo por aquilo que ainda nem aconteceu, ou nem está projetado. Elas não estão vivendo hoje, elas estão vivendo sempre à frente do seu tempo. Para um pouquinho, relaxa. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Deus está contigo, Ele é teu auxílio, Ele guarda você. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo dizendo aos Coríntios: porque a nossa leve, está passando um momento difícil, e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu queria parar um pouquinho aqui e falar com você o seguinte: qual é o fator que te leva a ter essa ansiedade tão astronômica? Para um pouquinho, respira. Os meus projetos estão parados? Não estão. Se os seus projetos estão na mão de Deus, Ele está trabalhando nesses projetos. E com certeza, Ele vai concluir esses projetos. A ansiedade, ela vem buscando, ela vem mapeando e trazendo em você um transtorno que é muito perigoso, a depressão. Eu queria falar sobre depressão, e a depressão, ela atingiu alguns personagens na Bíblia. O primeiro deles foi Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zitro e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias tinha combatido todos os adoradores de Baal, tinha derrotado todos eles, o fogo desceu extraordinariamente, e de repente ele olhou para si, sentiu acuado, ele achou que era o único que estava ali, não se dobrou aos regimentos, às regras daquele povo, mas existiam mais 750 junto com ele. Você não é um, Deus está com você. E aí a depressão alcançou a vida dele. E a gente vai na história e vai vendo que Deus foi trabalhando com ele, foi alinhando ele, foi tocando nas feridas dele, foi mostrando quem era o Deus da vida dele. E Elias foi um grande homem de Deus. Também Jeremias, profeta chorão. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim um ilusório ribeiro, como águas que me enganam? Jeremias capítulo 15, versículo 18. Jeremias conversando, palestrando com o Senhor Deus, manda essa forte para ele. Tu que diz que a água é um ribeiro e não... Estou aqui passando um momento difícil, entrou em depressão. Mas se você pega o capítulo 1 de Jeremias, você vai ver o chamado dele, como foi bonito, como não foi enganoso. E de repente Jeremias se encontra num estado de depressão. No final da história a gente sabe que ele saiu mais do que vitorioso. Lá em Jó, logo no início, capítulo 3, versículo 26, não tem descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. Jó falando com Deus, e palestrando com ele, dizendo assim: eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso.
Eu não tenho como resolver isso. Realmente a gente não tem, porque Deus é o que vai cuidar disso. Lá no Salmo 38, versículo 4, Davi: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Davi, salmista, se quebrantando diante de Deus. Jonas, vai para Nínive. Vou pegar outro barco. Entrou no barco. O pastor Cláudio Duarte tem uma pregação muito legal que fala sobre isso. Quem vendeu o bilhete para Jonas? E aquele bilhete saiu caro, o barco do cara afundou. E ele foi a Nínive, pegou, todos se converteram, e ele fala assim: peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Jonas, capítulo 4, versículo 3. E se você for ver a história, ele estava reclamando porque Deus não fulminou aquele povo. Sabe, a depressão é uma coisa que a gente precisa entender parâmetros para isso. Ela é uma doença. Entenda bem, ela é uma doença. Pastor, é uma doença espiritual? Pode até vir junto, mas é uma doença, precisa ser tratado, não é uma frescura. É algo que a sua mente já não está mais aguentando as pressões que vêm do exterior para você. A sua maneira de processar as coisas não estão legais. O seu HD já precisa ser mexido. Sabe, a gente precisa parar com isso de colocar tudo como espiritual, muito espiritual. Sim, nós somos seres espirituais, mas também somos corpos. Nós sofremos. Temos, se eu beliscar você, você vai dar um grito. Ah, beliscou. Você precisa entender isso nesse momento. Você precisa entender assim: o que eu faço, pastor? Vai ao médico, vá a um psicólogo. Se ele lhe encaminhar para o psiquiatra, você não é maluco, você está se tratando. Pastor, lá antigamente, falava que quem ia psicólogo era maluco. Irmão, você não é maluco, nós somos loucos. Já diz a palavra do Senhor, Paulo fala sobre isso. Nós já somos loucos, não se preocupa com o que os outros falam de você. Você precisa se tratar. Isso não é uma frescura. Existem dados que me deixam estarnecidos. Pastores, homens de Deus que estão se suicidando da sobrecarga que está sobre a vida dele. Não eram homens de Deus? Eram homens de Deus, mas espiritualizaram muitas coisas. Precisam também entender que toda junção é um corpo. A cabeça é Cristo. Ele pode ser até o pescoço, mas ele precisa dos braços, precisa das pernas, precisa de todos os membros do corpo para que todo o sistema possam andar. Então você é precioso, você não é qualquer um. Você que limpa o banheiro, você é precioso demais, senão ninguém entrava no banheiro. Você que está na portaria, abraça as pessoas, você é muito precioso. Todos vocês têm a função iguais. Ah, pastor só prega, ele é o cara. Precisa respeitar. Mas você é precioso demais. Nesse lugar onde você está, que Deus te colocou, olha o nome da igreja: embaixadores. É isso? Embaixadores. Igreja, embaixador de Cristo. Chocho. Olha, você é embaixador de Cristo. Você tem uma função sobrenatural. E aí, quando você pensa em depressão, as pessoas falam que é frescura. Frescura não. Ah, tá de mimimi, crente Nutella. Não é crente Nutella não. É crente raiz que está passando problema. E a palavra diz que nós precisamos suportar o nosso irmão. Eu tenho um pastor muito amigo meu, que ele confidenciou comigo uma vez que ele tinha nojo de ficar perto de mendigos, pessoas de ruas, moradores de ruas, porque fediam.
E na igreja dele chegou o quê? Um morador de rua. E ele de jeito nenhum queria acompanhar aquele morador de rua, ele tinha um mau cheiro, e ele ficou um tempão sem falar com aquele membro novo, e aquele membro foi embora. E ele falou assim: graças a Deus, me livrei desse morador de rua. Tempos mais à frente, entrou outro morador de rua, que cheirava, ou fedia, como você quiser, 2 ou 3 vezes mais. E um dia, ele pregando na igreja, aquele morador de rua subiu no púlpito e abraçou ele. E naquele abraço, Deus falou com ele assim: se você abandonar esse, eu mandarei outro, mais cheiroso que esse. E ele aprendeu naquele momento que quando ele abandona a obra que Deus tem para ele, ele manda outro pior. Então, eu estou falando esse caso para que você entenda o seguinte: se você está depressivo, se você sente depressão, porque também tem uma paranoia que tudo é depressão, tudo é ansiedade, tudo é transtorno, tudo você está rotulado, você é gente, você nasceu gente de carne e osso, mas você não nasceu com tudo isso não. Você nasceu livre. Você, quando aceita Cristo, você foi liberado de todas as coisas, espiritualmente falando. Você é uma nova criatura. E dentro de você mora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a cura vem. Mas você precisa fazer todo o processo. Existe um processo. E esse processo você precisa executar. Um irmãozinho vai pensar que eu sou doido. Que? Vai pensar. Se lixa para ele. Você está se cuidando. Recente estudo diz, e eu estava falando sobre isso logo no início, não terminei, voltei agora para me ver a memória, relembrar isso. Todas as informações que a gente recebe até os 12 anos, nesse período, seriam informações que seriam destiladas ou acrescentadas durante a nossa idade de 70 anos. Então é muita informação em pouco tempo, e aí o HD pira mesmo. Então a depressão vem, e aí tem alguns pontos que eu quero e eu gostaria que você ouvisse bem isso. A primeira coisa que você precisa entender: reconheça que tem um problema. Enquanto não aceitar que precisa de ajuda, nunca virá a cura. Primeira coisa que eu quero falar para você: a depressão não é brincadeira. Então a primeira coisa é você falar assim: eu estou precisando de ajuda, eu preciso procurar ajuda, e eu quero a cura. Reconhecer que você está doente, de alguma forma está desequilibrado na sua vida, e aí você vai buscar essa cura. A segunda coisa: bater de frente com a realidade. A dor que sentirá para encarar a verdade sobre você irá lhe machucar, mas o lidar com ela produzirá a cura. Como assim, pastor? Quando você mexe nessa ferida, quando você está ferido, caiu de moto, abriu uma ferida, o cara vai lá e passa e limpa, tirando toda a terra, tudo aquilo, dói pra caramba, mas aquilo vai trazer cura. É o mesmo processo. É enfrentando os fantasmas que foram implantados pelo seu subsistema. E aí esses fantasmas do passado que podemos sentir a nossa dor. Rir ou chorar quando der vontade. Você é livre para chorar. Em vez de quando param na igreja, ninguém mais chora, porque o sentimento de chorar é fraqueza. A gente associa com franqueza. Eu choro quando eu estou alegre, eu choro quando eu estou triste, mas eu choro. Às vezes o choro não tem nada a ver com dor, tem a ver com alegria. E a gente não chora porque o irmão do lado vai achar que a gente é fraquinho, é crente Nutella. Para com isso. E assim, o choro traz um alívio dos sintomas.
o choro, pode chorar, pode rir. Isso requer tempo, perseverança e paciência. Acima de tudo, não perca a sua confiança em Deus. Deus está com você nesse processo. Terceira coisa, acostume-se a ser honesto com o Pai. Que Pai? Pai lá de cima. Eterno, em relação aos seus sentimentos. Veja o que a Bíblia diz sobre contar a Deus aquilo que sentiu. A gente já leu esse versículo, mas vou ler de novo. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Faça isso. Um remédio espiritual e o tratamento terreno vai lhe ajudar. Quando aprendemos a ser honestos conosco e com o Criador, Ele ganha licença para atuar nas nossas emoções e nos transformar. A sinceridade sentimental abre a nossa mente para a possibilidade de mudanças e nos ajuda a agir para abandonar os padrões de pensamentos ou comportamentos que são errados. O resultado disso está lá em Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, inclusive as emocionais. Há algum tempo atrás, eu fui acometido de câncer, um câncer terminal. E dentro do INCA, eu vi muitas pessoas ansiosas para não morrer. Outras milhares de pessoas, talvez, ansiosas e depressivas, porque a morte vinha. A morte é um resultado do pecado. Nós não fomos feitos para a morte, mas sim para a vida. Então, enquanto existe vida, e Deus estando contigo, tudo vai dar certo. Aliás, só vai melhorar. Então, não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça, Deus está contigo. O médico disse para mim que eu iria morrer. No INCA, tomei quase uns 1.800 frascos de quimioterapia. Saí do INCA com 47 quilos. Hoje eu estou um pouco acima do meu peso, mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. O médico disse também que eu não teria uma filha. Eu tive uma antes da quimioterapia e outra depois da quimioterapia. Se Deus está contigo, o melhor dele vai chegar sobre a sua vida. Quarta coisa que eu quero dizer para você, e essa é especial, irmão, amado, querido, abençoado, quero dizer o seguinte: conviva com pessoas que lhe ajudem a falar dos seus sentimentos, que lhe coloque para cima, que não seja aquelas pessoas dizendo para você: está com depressão, tadinho, tadinha. Sai de perto dessas pessoas tóxicas. Em nome de Jesus, ore por ela. Manda o Senhor mandar fogo sobre elas, porque fogo é purificação. Em nome de Jesus, sai de perto dessas pessoas tóxicas. Elas só fazem mal a você. Sabe, se aquele ou aquela com quem você namora, ou é casado ou casada, lhe dá a possibilidade de falar dos seus traumas, ou faça. Não estou falando de murmurar. Murmurar é coisa do povo que saiu do Egito e ficou 40 anos andando. Sai dessa vida de murmuração. Nada está dando certo. Parece até aquela hiena. Oh Deus. Sai dessa vida. Você é filho de Deus, embaixador do Senhor. Sabe, sai dessa murmuração, pois tirará o fardo das suas costas. Poderá sentir que está prejudicando ou sobrecarregado a outra pessoa com seus problemas. Lute contra isso.
pois ninguém é feito ou feita de porcelana, de modo que não possa lhe ouvir e lhe dar uma boa palavra. Agora, irmão, pelo amor de Deus, dentro das igrejas, muitas vezes tem aquelas pessoas que só falam negativamente, só falam coisas para destruição. Irmão, em nome de Jesus, nem chegue perto dessas coisas. Essas pessoas precisam ser mais tratadas do que você. Às vezes você está ali, vem uma palavra, um enviado, uma seta, nem sei qual o nome que dou, manda para o teu coração, sai de perto disso. Você precisa de ajuda, de palavras de sabedoria. Vamos fazer a campanha de 500 anos. Irmão, pode fazer a campanha, mas se trata, procura uma pessoa que tenha conhecimento de causas para te ajudar na parte do seu corpo, do seu íntimo, da sua vida. E o espiritual você vai orando, vai se enchendo da palavra, vai alinhando as duas coisas que você vai ver que rapidamente você vai sair dessa. Purifique a sua imaginação, porque quando você está com a ansiedade e depressão, a sua mente trabalha contra você, falando só coisas e criando imaginações que não vão acontecer. Com a ajuda de Deus, em Filipenses 2, versículo 13, tem uma palavra para você lá. Veja essa citação, a primeira obra dos que desejam reformar é purificar a imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refreada, cultivando só assuntos puros e elevados. Quando tentamos ceder a uma imaginação corrupta, fugir para o trono da graça e orar pedindo forças do céu. Não forçar força de Deus. A imaginação pode ser disciplinada. Isso é uma citação que existe num livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, versículo, página 595. Nós estamos citando esse pedacinho desse texto. Isso começa a ser feito, por exemplo, quando gerenciamos nossos pensamentos. Nós precisamos gerenciar. Quem manda nessa bodega? É você ou a sua imaginação? Ou seus loucos que estão aí por dentro? Não, quem manda em você é você. Você que controla isso. Você tem o poder dentro de você. E você precisa entender muito isso. Decidimos não colocar diante dos nossos pensamentos. Olhe em programas de TV que levam você para baixo, do tipo contribuam para alimentar a imaginação doentia e fantasiosa. Tira a sua visão das coisas do mundo. Irmão, já parou um pouquinho e começou a pensar que tem pessoas na sua igreja que você nunca falou, mas que você tem um olhar e um pensamento dizendo assim: isso aí não é um bom cara, isso aí não é uma boa menina, e nunca conversou, nunca chegou perto. Essa é a imaginação fantasiosa que a sua mente vai criando sobre o outro. Cuidado com isso. São as setinhas, são as raposinhas da vinha, vai destruindo tudo aquilo que Deus tem. A sexta coisa que eu quero falar: para de se imaginar como Marte. Você não é o super-homem, você não é o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, ou a Mulher Maravilha, ou a Mulher Gato. Não, você não é isso, não. Você precisa de ajuda, que é uma coisa que a Bíblia fala e a gente evita. Então você precisa mudar esse comportamento. Seu cérebro pode convencer disso e tornar-lhe vítima da sua própria existência. Quando a gente se acha um mártir, a gente acha que não precisa de ninguém, não fala com ninguém, não procura ninguém e acaba se dando mal. Procure seus amigos, há pessoas que amam você, há pessoas que estão no seu convívio
que são pessoas que têm razão para te abraçar. Procure elas, se junte a ela. Não fique sozinho nesse momento. E se você, eu sinto aqui no meu coração falar algo que não está no estudo, mas eu vou falar algo para você. Irmão, o que o inimigo quer é isolar você, para que esses pensamentos automáticos venham sobre a sua vida e destruam você e levem você até uma pensamento suicida, de você tirar a sua própria vida. Talvez você que está aí ouvindo isso, essa palestra, você já teve esse pensamento e isso é recorrente, então procure ajuda, não fique sozinho, não lute sozinho. Nós somos um corpo, estamos juntos, somos elos, e quanto mais elos tiver nessa corrente, mais fortes somos. Eu estou falando para alguém que está nesse lugar e já teve pensamento suicida e estão retornando esses pensamentos. Então, nesse momento, você precisa pedir ajuda. Precisa se reabilitar nisso aí. Sétima coisa que eu quero falar, sétimo ponto. Confronte os pensamentos obsessivos, se os tiver, né? Claro. Com a lembrança de que Deus é seu protetor. Buscai o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Quando ficar ansioso ou ansiosa e contar o número de quadrinhos que pisa na calçada para ter sorte e segurança, quando ler todas as placas de propaganda ao viajar de carro ou de ônibus, tudo para se sentir mais protegido, lembre-se que sua vida está, se você entregou a vida a Ele, é claro, nas mãos daquele que não pode falhar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Por que você está tentando resolver os seus problemas sozinho? A depressão é uma doença que ceifa muitas vidas. A depressão leva ao pior estágio, a pessoa se suicidar, ter pensamento suicida. E ela não suicida porque ela é fresca ou está de mimimi. Ela se suicida porque ela sente uma dor tão grande dentro dela que é incontrolável. Ela quer dar fim a essa dor. Eu quero nesse momento dizer a você que está vendo essa palestra que você é precioso para Deus, que Deus não lhe fez para perdição, Deus lhe fez para a vida eterna. Ele te separou, Ele desde o ventre da sua mãe já sabe quem você é, Ele tem e conhece todo o seu projeto, mas você precisa estar aos pés do Senhor e entender se você tem traços de depressão ou já pensou em suicidar. Você precisa buscar atendimento o mais rápido possível. Eu quero te esclarecer algo: você não foi feito para a morte, não foi feito para transtornos, você foi feito para a vida eterna, você foi feito para brilhar onde está trevas, você foi feito para transformar onde você estiver, e muito mais que isso, Deus te deu asas para voar. Eu quero terminar nesse momento dizendo para você assim: não fique sozinho. Porque logo no início Deus viu que em Adão não era bom que ele estivesse sozinho. E a nossa vida é uma vida social, de socialização. Precisamos um do outro.
Você é precioso para Deus. E se você está ouvindo essa palestra, eu quero dizer algo. Eu poderia falar 1000 coisas aqui, mas eu vou deixar esse gostinho e vou dizer para você: não desista de você mesmo, porque você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue, para que o inimigo não venha lhe acusar. Está livre de todas as dívidas lá no céu. E eu gostaria de apenas orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é Deus de perto e de longe, eu sei que pessoas estão ouvindo essa palestra, talvez estejam passando por um momento tão difícil, estamos num contexto difícil, mas também sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E sabemos que Tua palavra é fiel e verdadeira, e sabemos que o Senhor vai realizar grandes coisas. Queremos que o Senhor toque nesses corações, toque nessas mentes, e haja transformação neste momento. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural cada um de vocês. A minha vida, a minha família, a cada família que está ouvindo isso. Deus, faça segundo a Tua vontade. Deus abençoe a todos, para a honra e glória do Senhor. Amém.